Olá a todos e a todas, meu nome é Paulo Diniz, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Olinda. E este é o nosso curso de EAD, Roteirizando os Quadrinhos. Nós já trabalhamos nas primeiras aulas com a linguagem dos quadrinhos. Foi mais para situar vocês dentro do que onde iremos colocar as ideias. Voltaremos a trabalhar com essa linguagem dos quadrinhos mais à frente. Só que a partir de agora a gente vai focar mais no que se propõe o curso, não é? Que é criar roteiros para uma linguagem gráfica. E no caso da linguagem gráfica, são as histórias em quadrinhos. Então, o que seria esse roteiro? Um bom roteirista, ele tem que ser um bom leitor, ele tem que ser um bom escritor, mas acima de tudo, ele tem que ser um bom descritor, no sentido de descrever, não sei se existe essa palavra, descrever uma cena, descrever a história. Então, o roteiro, ele tem essa particularidade de tornar quase que visual uma narrativa linear, uma narrativa escrita. Então, um bom roteirista, ele tem que, acima de tudo, ser um desenhista com palavras, um descritor, descrever bem o que ele quer contar. E o que ele quer contar? Uma história pode ser qualquer coisa. Então, as histórias, elas aparecem a partir do momento que você tem uma necessidade de contar alguma coisa a alguém. Isso desde que a humanidade é humanidade, isso começa a fazer parte da cultura humana, essa coisa do contar histórias, da boca para o ouvido, e a partir daí criar o que a gente chama de uma novela, um novelo, ou seja, um fio que vai sendo contado, que se amarra a outro, criando aquele novelo de lã. Então, vamos trabalhar a partir de agora a criação desse roteiro. E como se constrói um roteiro? A partir das partes que o compõem. Vamos começar como se cria, qual o primeiro passo para se criar um roteiro. Bem, a primeira coisa para se criar um roteiro é a necessidade, vou esse termo, de se contar uma história. A partir daí, nós temos que criar elementos para que essa história ela comece a ser montada, ela comece a ser criada. Então, nós não vamos fazer uma novela no sentido de um romance, de um texto, de uma poesia, de algo com outro formato. Um roteiro, ele tem um formato específico. Um roteiro, ele tem que guiar alguém a fazer algo que você quer. Então, um roteiro, o próprio nome diz, um roteiro de viagem, um roteiro de leitura, é você dar subsídios a uma pessoa a fazer algo que você, o roteirista, quer. Lembrando sempre que, na maioria dos casos, quem faz o roteiro não desenha, não dirige, não produz, no sentido de fazer realmente aquela história. Então, o contar a história a partir do roteiro vem do próprio significado da palavra roteiro, que eu peguei do dicionário Roaz, primeira parte relativa ao cinema, que é um texto que resulta do desenvolvimento do argumento de um filme, o argumento é a história, já dividido em planos, sequências e cenas, com as devidas rubricas, técnicas e todos os diálogos. Ou seja, o roteiro, ele mostra textualmente como aquela cena deve ser feita, como aquela cena deve ser descrita para ser feita. O outro significado, esse eu uso bastante, sempre repito aqui, que é de Doc Comparato, que o livro dele está na nossa bibliografia básica, é um clássico, embora seja um livro voltado para o meio televisivo,
ele pode ser expandido para qualquer meio audiovisual. Existem diferentes formas de definir o roteiro. Uma simples e direta seria a forma escrita de qualquer projeto audiovisual. Então, sendo mais específico, é como se faz a escrita para se produzir o audiovisual, em que o audiovisual vai se basear. Tanto o desenho, né, o filme, né, uma peça, ela se baseia nesse roteiro. E esse roteiro ele conta uma história. Então a partir de agora vamos ver que passo temos que fazer para contar uma história. Lembrando o seguinte, este curso, né, esta forma de ver o roteiro é uma escolha que eu faço para um determinado tipo de roteiro, para um determinado tipo de produção audiovisual ou mesmo gráfica. Como estamos trabalhando com história em quadrinho, então esse roteiro ele vai, né, o roteiro que vamos produzir, ele está muito associado à chamada dupla de criação, o roteirista e o desenhista, que é muito característico de uma determinada linha de quadrinhos a partir da década de 40 e 50, lembrando nossa primeira aula, com o surgimento das editoras, né, e um pouquinho anterior, na década de 30, com o surgimento do roteirista, daí a figura de Lee Falk como o grande roteirista. Ele fazia o roteiro e Phil Davis desenhava, e a partir daí vão surgindo outros desenhistas baseados em roteiristas. Mas o modelo que vamos usar principalmente vai ser a escola europeia, a chamada escola belga, né, que teve pela editora Dargaud a grande, o Maracanã, de onde vão surgir, né, os grandes personagens, as grandes revistas da Europa, né, Asterix, o Gaulês, Tintin, a revista Pilote, Lucky Luke, só um ajuste aí. Tintin, o Tantan, ele já vem desde a década de 30, mas ele começa a se popularizar em toda a Europa e no mundo mesmo a partir da Dargaud, a partir da década de 40 e 50, certo? Então vamos começar, né, partindo do modelo aristotélico, embora seja muito velho, mas eu ainda acho que dá muito pano para manga, certo? Ele divide a história que nós vamos contar em 3 elementos. O primeiro, a ideia, né, o que se queira passar, o logos. O segundo, a trama, né, o conflito, o pathos. E terceiro, por que essa história foi contada, que é o ethos, né, a moral da história. Vamos ver cada uma pormenorizada. O logos, né, a ideia, né, a fala, né, o pensamento, é o início da história. Que história eu quero contar? De que essa história fala? Né? Toda história necessariamente começa com uma fala, seja do narrador, seja de um personagem, seja de um texto situando onde você está. Mas lembrando sempre, o nosso texto é uma narrativa. Caracteristicamente, o texto, né, imagético, ele é a narrativa. A gente está contando histórias. Pode ter outros textos? Sim, com certeza. Mas estamos focados em um tipo de meio, história em quadrinho, em um tipo de roteiro para história em quadrinho, para imagens gráficas, e que esse roteiro ele vai contar uma narrativa. Há outros modelos? Sim, com certeza. Mas a gente vai focar nesse. Então, logos, né, a ideia, a fala, é de onde eu parto para contar a minha história. Né? Qual é o princípio da minha história? Onde ela começa? Por que eu estou contando? Né? Quem me contou essa história? Então, o logos é a pedra bruta de onde eu vou começar a lapidar, né? De quebrar, né? De bater. E aí entra a segunda palavra, o pathos,
né, da patologia, que é muito associada à doença, mas o conceito realmente seria desequilíbrio, né? Porque você só está em movimento se você está em desequilíbrio, você só está em conflito se você está em desequilíbrio. Então a ideia de patos, né, seguindo a linha, né, de Hipócrates, né, o pai da medicina, é o desequilíbrio, você está desequilibrado. E aí é o drama, é o conflito, essa palavra a gente vai usar muito, né, o choque de ideias, o choque de pessoas, o choque de necessidades, e o que faz com que a história comece a se mover, né, o que coloca a história em movimento. O terceiro elemento é o ethos, né, é aquela palavrinha que sempre tinha nas fábulas, que é a moral da história. Ou seja, por que eu estou contando essa história? Qual o significado dessa história? Para que ela significa para mim? Por que eu contei ela? Ninguém conta a história por nada. Ninguém faz uma obra narrativa para nada. Ela tem um significado. E sendo chato, mesmo não tendo significado, ela passa a ter. Então, o ethos é a moral, a finalidade daquela história, né? O emocional, né? Como aquela história me colocou dentro daqueles personagens, daquele cenário. Né? Aristóteles tinha uma palavra chamada catarse, né? Que era purificação pela história. Tem um termo chamado sofrer por procuração. Ou seja, toda história você cria uma empatia com os personagens, com o cenário, com o drama, e aí durante aquele período da história, né, do desenrolar do conto, né, do que está sendo contado, você se envolve e aquela finalidade, aquela emocional, aquela empatia também passa a ser esse ethos, né, essa finalidade. Então esses três elementos eles são bem maiores do que não ser maiores, mas eles fazem parte da história como um todo, né? Elas fazem como a história é pensada, como é criado, existe um desequilíbrio, e esse desequilíbrio ao final tem uma moral, né? Mas o cerne, né, dessas três palavras, né, dessa história, na realidade começa com a figura do personagem. E aí entramos no roteiro do quadrinho, no qual o personagem para o quadrinho é muito importante. Porque no cinema, no vídeo, né, no teatro, você tem um ator que fala, um ator que interpreta, né, o personagem ele já existe como tal. No quadrinho não. No quadrinho, né, ou na história em quadrinho, você precisa esculpir o personagem, você precisa construir o personagem ou os vários personagens, a família de personagens, né? Então, há uma importância muito grande, e a gente vai focar muito a partir de agora, é essa construção do personagem. Porque esse personagem ele vai ser literalmente criado do nada. Ele vai ser desenhado, ele não existe como tal, ele não existe como um ator. Uma pessoa que vai interpretar aquilo, ele vai ser construído, ele vai ser desenhado, ele vai ser caracterizado. Então, embora esse modelo aristotélico ele conte a história sem o personagem ou a personagem, essa história ela não anda, porque é a personagem que cria a ação, que cria o movimento. E aí, partindo dessa figura, né, do personagem, a gente entra um pouco mais, um nível maior, um nível mais abaixo, um nível mais profundo dessa história. Então, enquanto você tem uma ideia, né, um desequilíbrio e uma moral, agora vamos ter quem pratica essa moral, quem pratica essa ação, quem faz com que a história se mova, quem faz com que o novelo comece a se enrolar. Então, na estrutura dos contos, né, do conto em si, nós temos três elementos que são a base de qualquer história. Certo? Primeiro, a gente já falou aqui, a personagem. Segundo, o tempo e espaço, onde essa personagem está. E terceiro, a ação.
A ação é o que faz mover essa história. No personagem, né, é aquela figura que aplica ou sofre a ação da história. Sem o personagem ou sem a personagem, a história não anda, porque é ele que cria o desequilíbrio. Mesmo que esse desequilíbrio seja causado por um cataclisma, por um furacão, porque aí há um animismo no caso. A personagem se torna a natureza. Eu acho que um estudo clássico, né, o que mais mostra essa natureza como personagem é o fabuloso conto, a história de Moby Dick. Né? O tubarão, né, no caso for para o cinema, o terremoto. Mas no caso, entende esse personagem como uma figura, pode ser uma figura de linguagem, como, né, a baleia, que aplica ou sofre a ação. Certo? Só que essa ação, ela está dentro de um tempo e um espaço. Ou seja, a ação da história, ela está em um espaço e esse espaço está no tempo. Sendo bem einsteiniano, tempo e espaço são a mesma coisa. O tempo e espaço pode ser um cenário, o tempo e espaço pode ser um momento histórico, o tempo e espaço pode ser um lugar. Né? O tempo e espaço é aquilo que localiza a personagem. E não só localiza a personagem, localiza a ação dessa personagem, ela sofrendo ou aplicando. E essa ação é o conflito, é o que coloca em movimento. Então, se você tem uma história que a pessoa fica sentada na cadeira vendo televisão, não conta essa história. A não ser que exista um desequilíbrio, a cadeira quebre, falte luz, alguma coisa. Ou seja, a história ela tem que ser colocada em movimento. E quem coloca em movimento é o personagem. Então, vamos para um terceiro nível, né? Saindo da história lá, né, como algo estrutural de cima, né, o logos, o pathos e o ethos, descendo para um nível um pouquinho menor, ou mais abaixo, com o personagem, o tempo e espaço e a ação. Isso aí é fundamental, né? Isso praticamente é o que vai fazer com que a gente conte, né, construa a história, né? E aí vamos entrar, o que eu acho mais importante dos três aí por enquanto é o personagem. Esse personagem é que nós vamos começar a discutir, né, a trabalhar aqui como ele é construído, como se constrói um personagem, como se monta um personagem. Lembrando que no quadrinhos, literalmente, esse personagem, essa figura, ele é construída do zero. Entenda, do zero ele não existe como tal. Você vai pegar um elemento aqui, outro elemento ali e vai desenhá-lo, né, e vai montá-lo e vai criá-lo. Certo? Então, ó, a partir de agora iremos trabalhar com esta figura, né, da estrutura do conto, que é o personagem. Posteriormente iremos ver a ação que está associada ao personagem e essa ação no tempo e espaço, que são os cenários que compõem a história. Até lá!